Senhoras e senhores, bem-vindos de volta à ESG Week 2022. Agradecemos a todos os presentes e aos que nos estão a acompanhar através da transmissão em streaming no site esgportugal.pt. É com muito gosto que estamos a ter uma audiência de cerca de 1.400 pessoas diárias. Acho que se juntaram hoje já também cerca de mais de uma centena. E, a continuar os interessantes painéis, vamos dar as boas-vindas à sessão Orçamentar para a Igualdade da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Vamos iniciar a mesa redonda com moderação do Dr. Luís Marvão, da SIG, e o painel vai contar também com a doutora Ana Martinho Fernandes e com a diretora de Serviços de Apoio à Estratégia e Planeamento da SIG e com a doutora Ana Sofia Fernandes, da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Doutor Luís Marvão, pode começar. Muito bom dia a todas e a todas. Uma saudação também àqueles e àquelas que nos estão a ouvir à distância. Não é? Orçamentar para a igualdade, portanto, é uma questão que está na ordem do dia. Nós esperamos que, não obstante as pessoas estarem a assistir à distância, que esta sessão possa ser participada. Para tal, nós vamos deixar para questões um e-mail para o qual poderão dirigir as vossas questões, que eu vou passar a indicar. Portanto, ana.martinho.fernandes@sig.gov.pt, para onde poderão enviar as vossas questões, que depois serão transmitidas aos diferentes oradores. Antes de começar, eu queria fazer um breve... o e-mail, ok. Portanto, ana.martinho.fernandes@sig, portanto, CIG.gov.pt. Tá, obrigado. Antes de mais, agora, portanto, voltando ao enquadramento inicial. Como eu disse há pouco, os orçamentos com perspectiva de género, sensíveis aos géneros, estão na ordem do dia. O orçamento é um instrumento estruturante das políticas públicas. Ao nível importa, por isso, ter em consideração o seu impacto nos diferentes grupos da população, nomeadamente ao nível dos homens, das diferenças, das desigualdades que persistem entre mulheres e homens. A prática de construção de orçamentos, as iniciativas de construção, não são novas. Existem iniciativas destas na Europa desde a década de 80 do século passado. Por isso importa refletir sobre as experiências que nos estão alheias de fora e procurar incorporá-las na nossa. No caso português, houve um esforço de impulsionar orçamentos sensíveis ao género através da mudança das leis do Orçamento de Estado. Começou em 2019. Agora, com a Lei do Orçamento de Estado de 2021, reforçou-se esta perspectiva de género, identificando programas, atividades e medidas a submeter ao respectivo impacto na concretização da igualdade entre homens e mulheres, e há um reforço das orientações para os diversos organismos da administração pública efetuarem a desagregação da informação das suas medidas e programas por sexo, não é? Para percebermos o seu impacto dos diferentes organismos na igualdade entre mulheres e homens. Sem mais, passaria, portanto, a apresentar as convidadas, as nossas conferencistas, desta primeira mesa. Tenho aqui à minha direita Ana Fernandes Martinho, que é diretora de Serviços de Apoio à Estratégia de Planeamento da Comissão para a Igualdade de Género. Portanto, tem experiência em planeamento, em estudos na área do emprego, diálogo social, formação profissional, e tem trabalhado internamente as questões do planeamento dos dados ao nível da informação estatística e também as questões dos orçamentos de género. É licenciada em Estatística. Passaria agora a apresentar a segunda oradora, mais à direita ainda, Ana Fernandes, que é Presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Para além do cargo que exerce, tem uma longa experiência internacional, faz parte do lobby
do Lobby Europeu das Mulheres, que é a maior plataforma de combate pelos direitos das mulheres na Europa. Tem uma longa experiência, portanto, internacional, e é licenciada em Relações Internacionais. Passaríamos agora, então, às intervenções, e eu começaria pela pessoa que está mais à minha direita, que neste caso é a Ana Fernandes. E porquê? Perguntava-lhe como podemos facilitar e impulsionar o processo de orçamentação com perspectiva de género e que experiências e que inspiração podemos retirar da forma como se olham estas questões lá fora, quer ao nível da Comissão Europeia, quer ao nível dos Estados-membros. Muito bem. Creio que há... Não preciso de microfone. Então, muito boa tarde, muito bom dia ainda a todas e a todos as pessoas que nos estão a ver aqui e online. É com muito prazer que estou aqui nesta sessão com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, nesta que é a ESG Week 2022, a primeira em Portugal, tanto quanto sabemos, e esperemos que continue nos próximos anos. Enquanto Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, nós, sendo a maior organização de associações de direitos humanos das mulheres e igualdade entre mulheres e homens, naturalmente temos um interesse particular sobre estas matérias, porque os direitos, os recursos e o poder estão desigualmente distribuídos em todas as sociedades e também na nossa. E, portanto, os recursos orçamentais, naturalmente, também estão desigualmente distribuídos. E, portanto, um Estado como o português, que se identifica com os referenciais de direitos humanos internacionais, desde logo a Convenção sobre todas as formas de discriminação contra as mulheres das Nações Unidas, que é um Estado que, de facto, segue referenciais programáticos internacionais, como a Plataforma de Ação de Pequim, como também os ODS, naturalmente tem que ter aqui um papel e uma intervenção mais significativa. Nós alertámos, em termos internacionais, sobre a situação em Portugal em 2015, precisamente no quadro da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, onde está recordadas e recordados na altura que Portugal vivia uma crise significativa que afetava desmesuradamente as mulheres e as raparigas, os seus direitos económicos e sociais, na sequência da crise europeia que nos afetou em Portugal e também das políticas de austeridade que na altura tinham sido implementadas. Na sequência do alerta internacional que fizemos, de facto, a Convenção CEDAW das Nações Unidas fez uma recomendação muito forte ao Estado português, que foi precisamente de encetar orçamentos com a perspectiva de género, sensíveis ao género, ou seja, orçamentos que potenciam a igualdade entre mulheres e homens na prática, porque nós queremos, além dos direitos, também as oportunidades, mas, acima de tudo, os resultados na prática, não é? E, portanto, como sabemos que a sociedade estruturalmente é desigual, porque o modelo económico subjacente não tem em consideração dimensões que afetam mais as raparigas e têm impacto nesse modelo económico, designadamente as questões do tempo das mulheres, que é diferente do tempo dos homens e que remete para as questões do trabalho não pago e doméstico, e que sabemos que, se não existir, toda a sociedade para. Aliás, vimos isso claramente neste contexto da pandemia, quando tudo fechou. Até poderiam haver profissões que teriam desaparecido e não dávamos pela falta delas, mas, na verdade, se não houvesse este trabalho não pago, doméstico, significativamente exercido pelas mulheres, tanto em casa como nos setores da saúde e dos cuidados no chamado mercado de trabalho, a sociedade tinha parado. Portanto, há aqui um valor económico subjacente que não tem sido visibilizado, não tem sido considerado e que, na verdade, é uma questão essencial para trabalhar orçamentos com perspectiva de género e orçamentos sensíveis ao género. E, portanto, nessa altura, o Estado português iniciou um projeto piloto em 2018, um projeto piloto que teve, efetivamente, aqui a participação dos organismos da Administração Pública, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e da Direção-Geral do Orçamento, e que politicamente foi gerido pela então Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade e pelo então Secretário de Estado do Orçamento, que mais tarde veio a ser Ministro das Finanças, mas que também neste governo já não é. Portanto, sabem a quem me estou a referir. Portanto, politicamente e organicamente, estas eram as entidades que avançaram com o projeto piloto. O governo português pediu à Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres que fornecesse a assistência técnica
para este projeto piloto. E, portanto, é assim que a plataforma surge, a trabalhar com a SIG, a trabalhar com a DGO, na criação e na implementação do projeto piloto sobre orçamentos sensíveis ao género no Orçamento do Estado. E eu agora vou passar um PowerPoint, muito rapidamente, só para vos dar algumas ideias que eu acho que são importantes vermos aqui em conjunto. Peço desculpa, desliguei o PowerPoint. Ora bem, já cá estamos, precisamente, pronto. E, portanto, vou-vos dar aqui uma ideia geral do que aconteceu e onde estamos e como é que utilizamos o potencial internacional e as experiências já existentes para avançar com o processo em Portugal. Estou a carregar. Ora bem, vamos lá. Acho que não sai do mesmo sítio. Mais um. Volta atrás. Estou a fazer mal? Exatamente. Pronto. Eu acho que é importante, primeiro, assentarmos alguns conceitos. O que é isto dos orçamentos com perspectiva de género? O que são, como funcionam e quais os elementos relevantes. Portanto, como eu dizia, em todas as sociedades, o acesso a direitos, recursos e poder desigualmente distribuídos e, em todas elas, esmagadoramente, essa desigualdade, essa distribuição é mais favorável aos homens do que às mulheres. Ora, nós sabemos que os orçamentos não são neutros, precisamente, e não são meros orçamentos, não são meros documentos técnicos, eles refletem a postura, eles refletem as prioridades que, neste caso, o Governo tem relativamente à realização da igualdade entre mulheres e homens. Portanto, não são documentos técnicos, não são meros documentos com números, não. Eles são a base de algo que reflete as prioridades políticas. Portanto, ter ignorado até então o impacto do orçamento é, efetivamente, não atender a um compromisso fundamental, constitucionalmente vertido, que é o da promoção da igualdade entre mulheres e homens. Ora bem, um orçamento com perspectiva de género avalia o contributo do orçamento público para a realização da igualdade entre mulheres e homens e vai identificar as implicações que as diferentes opções, tanto em termos de receita como de despesa pública, têm nas mulheres e nos homens, nas raparigas e nos rapazes, sabendo nós que o grupo mulheres não é homogéneo e que o grupo homens não é homogéneo. Portanto, há a variável estrutural subjacente à organização social com base no sexo, há de facto aqui uma série de outros elementos que têm que ser considerados também para que, com base num diagnóstico, se faça a alteração. Ou seja, não estamos a falar de orçamentos separados para as mulheres, não. Isto não é orçamentos com perspectiva de género. Não estamos a falar de uma análise parcial do orçamento, não. Não estamos a falar de mais despesas e menos impostos. O que nós estamos a falar é de um instrumento para analisar o orçamento em função dos seus impactos nas mulheres e nos homens e para incluir a perspectiva da igualdade entre mulheres e homens em todo o orçamento, inclusive naquelas linhas orçamentais que geralmente as pessoas consideram que são neutras, mas não são. E com base nisso redefinir as prioridades, as políticas, obviamente com expressão orçamental. Eu gostaria de dizer que isto também é um processo que fomenta a participação. Em Portugal já havia um histórico de orçamentos participativos, mas os orçamentos participativos não são orçamentos com perspectiva de género ou sensíveis ao género. Não. Este é um processo que avança com a dimensão da promoção da igualdade, efetivamente. E é participativo na medida em que fomenta a discussão pública. E, portanto, também torna a discussão do orçamento um processo mais transparente. É importante que tanto mulheres como homens percebam como é que aquele orçamento as vai afetar. Obviamente, como tal, afeta a responsabilização dos governos. Sabemos, e não vou avançar muito por aqui, mas sabemos que um orçamento tem receitas e tem despesas. Do lado da receita, podemos olhar, grosso modo, isto é grosso modo, não estou a entrar em detalhes, nas questões das transferências, dos serviços ou dos subsídios, e do lado da receita, podemos olhar para os impostos, taxas de utilização de serviços e outros fundos. E aqui, nos outros fundos, chama a atenção para os fundos estruturais. Num contexto de PRR, há aqui uma componente significativa que vem da União Europeia.
essa componente significativa está obrigada a determinados preceitos também em relação a orçamentos sensíveis ao género. Creio que a minha colega depois falará um pouco mais aprofundadamente sobre isso, mas podemos depois avançar também numa análise de reflexão. De qualquer forma, dizer que, portanto, temos que olhar para a despesa, podemos olhar para a despesa na ótica de quem é que afeta primordialmente, portanto, podemos pensar em despesas que estão relacionadas com a biologia das mulheres, por exemplo, direitos sexuais e reprodutivos, ou despesas relacionadas com questões que socialmente afetam esmagadoramente as mulheres, como a violência nas relações de intimidade. Pronto. Depois podemos olhar para um outro bloco de despesas, que são as que nós chamamos despesas que fomentam a igualdade de oportunidades e a coesão. Estou a falar aqui, por exemplo, em despesas como as licenças parentais. Depois temos que olhar para as outras. E as outras é a grande questão. Em todos os orçamentos há um bloco significativo de despesas, geralmente à volta dos 90%, que são consideradas neutras, mas não são. E, portanto, os orçamentos sensíveis ao género devem olhar significativamente para estas outras, para este bloco dos 90%. Estou a falar aqui, por exemplo, em despesas de investimento em infraestrutura. Não são neutras e é importante analisá-las com atenção. Ora bem, nós sabemos em termos internacionais que, e da experiência dos restantes países, que aqui os governos e a vontade política é essencial. Foi o que aconteceu em Portugal em 2018 para avançar com o processo. Sabemos também que não funcionam se não houver um elemento-chave que é o Ministério das Finanças, porque, enfim, no limite e à última da hora e depois de todas as negociações, é ele que apresenta o orçamento. Mas os ministérios setoriais têm aqui um papel, porque é deles a iniciativa primeira de apresentar o orçamento na sua área setorial. E, portanto, a área da igualdade em termos governativos, mas a área das finanças, acima de tudo, tem aqui um papel fundamental em qualquer país para isto de facto poder avançar. As ONGs de mulheres também, porque as ONGs de mulheres, por natureza, têm como membros mulheres que vivem as desigualdades no dia-a-dia. E, portanto, têm aqui um papel também de chamada de atenção, de monitorização e de impulso destas matérias. Várias dimensões da igualdade, já referi que estão subjacentes dentro de um orçamento sensível ao género. Gostaria de chamar a atenção para uma diferença que é importante termos presente. Uma análise de género do orçamento é, tal como o nome indica, perceber as implicações nelas e neles das opções políticas. Um orçamento sensível ao género é um processo mais proativo, ou seja, com base nessa análise de género, vai fomentar alterações nos próximos orçamentos com o objetivo de alcançar a igualdade. O orçamento é um ciclo, há um ciclo orçamental, e todos os anos há um orçamento, há também um planeamento a vários anos a montante e, portanto, estas matérias têm que seguir todo esse percurso. Sabemos também que isto não é mais do que a efetivação do mainstreaming de género, conceito que foi lançado na Plataforma de Ação de Pequim em 1995, portanto, isto é a efetivação do mainstreaming de género nas finanças públicas. É tão simples quanto isso. Mainstreaming de género é em todas as áreas de política, também nesta área. Eu devo dizer que, em termos internacionais, houve um compromisso para todos os países do mundo alcançarem orçamentos sensíveis ao género em 2015. Já passaram uns anitos. Ainda não chegámos lá. Mas há, de facto, experiências muito significativas. Queria simplesmente chamar a atenção que isto não é uma questão só de mulheres, é uma questão de toda a sociedade. Mesmo os organismos tradicionais das áreas financeiras, das áreas económicas, já o reconheceram. Desde logo o Fundo Monetário Internacional, mas também o Banco Mundial e, obviamente, a Agência Europeia que presta assistência técnica aos Estados-membros, o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, já fez o economic case, o business case, de termos igualdade e em termos do que seria a implicação no tradicional indicador, que é questionado pelos movimentos feministas como sendo único, que é o PIB. Ou seja, esta é uma área que já entrou claramente e cada vez mais vai ser significativa porque os recursos cada vez mais são escassos. E isto é significativo que só neste momento
de crise do clima, crise ambiental, crise do cuidado em termos mundiais, e o que originou tanto a crise ambiental como a crise do cuidado é o mesmo fenómeno, é um modelo económico ainda patriarcal, que depauperou os recursos do clima e os recursos das pessoas. Lembram-se do que eu falava há pouco, do trabalho, do cuidado e não pago que sustenta a sociedade, acima de tudo feito pelas mulheres. Portanto, sociedades com modelos económicos em que estes recursos que são de todas e de todos, mas estão muito assentes, neste caso sobre elas, é depauperado significativamente, origina uma crise de recursos, não é? E, portanto, o que está subjacente a esta crise é o mesmo fenómeno. As instituições internacionais já o reconheceram, designadamente estas. Para podermos efetivar um orçamento sensível ao género, com perspectiva de género, é, de facto, termos um diagnóstico de base e, portanto, daqui as estatísticas agregadas por sexo são fundamentais. Portugal, de facto, avançou em 2018 com a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, que tem o horizonte temporal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, e nessa, dentro do Plano para a Igualdade, entre mulheres e homens, alavancou concretamente estas dimensões do orçamento com perspectiva de género. Portanto, houve um projeto piloto em Portugal e, de facto, o artigo 17º da Lei para o Orçamento de Estado de 2018 tinha estas três dimensões. Tinha o objetivo de os departamentos governamentais fazerem um relatório estratégico da análise de género das políticas públicas e como é que se traduzia, em termos orçamentais, de facto, nestas dimensões. Depois, esses tais relatórios deveriam ser compilados e ser feito um relatório pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, um relatório global, e, de facto, finalmente, havia aqui o número 3 deste artigo, que dizia que até ao final de 2018 o Governo apresentaria à Assembleia da República uma proposta de lei que instituiria um relatório anual sobre a implementação dos orçamentos com impacto de género. O ponto 1 e o ponto 2 foi feito. Houve aqui algum otimismo em relação ao tempo que tudo isto levaria, levou mais tempo do que era inicialmente expectável, e é normal porque a curva de aprendizagem é muito grande. E isto é normal em Portugal, como foi em muitos outros países. O número 3 é que não foi efetivado ainda até hoje. Gostaria só de chamar a atenção, no projeto piloto em Portugal, portanto, houve uma decisão de quais os departamentos governamentais queriam estar envolvidos, e foram estes: a Administração Interna, a Justiça, a Saúde, o Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e as medidas de política que foram escolhidas por esses ministérios foram estas que estão aqui identificadas. Gostaria de chamar a atenção para uma na área da Justiça, que corresponde ao exemplo dos tais 90% do orçamento que geralmente são considerados neutros, e que foi escolhida pelo Ministério da Justiça, e que foi esta: a adaptação do edificado dos tribunais. Uma despesa que parece que é tão somente relacionada com a infraestrutura física, efetivamente é muito mais do que isso e pode ter impacto na promoção da igualdade entre mulheres e homens. Como sabem, nós temos um referencial, fomos o primeiro da União Europeia a ratificar a Convenção de Istambul de Prevenção e Combate à Violência sobre as Mulheres e Violência Doméstica, e também, dentro da Convenção de Istambul, há várias medidas relacionadas com o acesso à justiça, designadamente, e nós sabemos que os tribunais muitas vezes não estão adaptados para que vítimas e agressores não se cruzem, por exemplo. Este é um mero exemplo. Portanto, o edificado dos tribunais não é uma despesa neutra em termos de género. Ou seja, quem efetiva os orçamentos com perspectiva de género, sensíveis ao género, tem que perceber da área financeira, mas também tem que perceber de igualdade entre mulheres e homens e dos compromissos internacionais que o Estado português ratificou. Isto é essencial. Ter equipas com estas valências em conjunto é essencial para, efetivamente, podermos ter aqui um trabalho com consequência. Não vou entrar nos pormenores do projeto piloto, só dizer que ele decorreu entre março e outubro de 2018, envolveu informação, sensibilização, capacitação, troca de experiências, formação, reuniões bilaterais com os serviços, reuniões conjuntas com todos os serviços. As pessoas que foram nomeadas para o projeto piloto, algumas eram dos serviços diretamente, outras pertenciam a gabinetes governamentais. Portanto, houve aqui um trabalho muito conjunto de pessoas com diferentes valências
e que conseguiram efetivamente levar a cabo este processo. Em termos de operacionalização, como estamos a falar de mainstreaming de género, estamos a falar de processos também, neste caso, processos da área orçamental. E na criação de ferramentas que pudessem responder à integração desta dimensão ao longo do processo, ao longo do ciclo. Começámos com, de facto, um workshop internacional, trouxemos aqui as experiências da Áustria, da Suécia, a experiência europeia do Lobby Europeu das Mulheres também, a experiência do Reino Unido. Por exemplo, a Áustria integrou os orçamentos sensíveis ao género na Constituição. Nós não vamos fazer isso e não achamos que seja necessário, mas há, de facto, diferentes experiências. E não há uma chapa 5. Consoante os contextos e os países, de facto, tem que se fazer o processo de acordo com o contexto nacional. Pronto. Desenvolvemos um guia metodológico, está lá fora também para quem quiser ver, chama-se Orçamento do Estado com Impacto de Género, um guia metodológico para o Estado português. Tem uma componente de teoria e de enquadramento teórico, tem uma componente de evolução destas matérias em termos internacionais e tem também uma ficha de análise, uma template que era usada pelos serviços. Aliás, a própria template foi desenvolvida com os serviços, portanto foi um processo mesmo participado, para fazer a análise de género das suas políticas e dimensões. Depois, chamar a atenção também que, como sabem, quando se faz o orçamento do Estado, há a circular do orçamento, não é verdade? Mais ou menos em agosto que sai, para os organismos públicos preencherem. Portanto, foi necessário fazer aqui um trabalho nessa circular também e criar um anexo específico relativamente a estas matérias. O primeiro anexo que saiu a primeira vez era ambicioso na verdade, a maioria dos organismos públicos não tinha participado no projeto piloto. Ou seja, não sabia responder ao anexo. Do universo de todas as entidades em Portugal que contribuem para a formulação do Orçamento do Estado, só uma componente muito reduzida, cerca de 4%, é que tinha participado no projeto piloto. Portanto, notou-se depois, na análise desse anexo, que havia aqui uma discrepância grande na capacidade de fazer, efetivar esta dimensão. Chamar a atenção também que foi criado um pacote formativo de 21 horas, dada às pessoas que participaram no projeto piloto, mas que, desde então, está a ser ministrada no INA. A próxima ação é em setembro e, portanto, as pessoas que tiverem interesse também se podem inscrever. E foi feito um relatório final. Nesse relatório final, com base nas aprendizagens, foram feitas uma série de recomendações. Também teve que se trabalhar no decreto-lei que estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado, para que as pessoas responsáveis pelos programas tivessem esta dimensão presente, pudessem desenvolver alguns indicadores para fazer acompanhamento. Pronto. Já estou a voltar para o outro lado, estou quase a terminar. Gostaria só de dizer que, desde então, houve uma evolução. E essa evolução refletiu-se na proposta de Orçamento de Estado para 2021 e 2022. Chamar a atenção que, de acordo com a lei portuguesa, todos os projetos, programas que vão à Assembleia da República têm que responder à avaliação prévia do impacto de género. É obrigatório, de acordo com a nossa lei. E, portanto, quando foi feita a proposta de Orçamento do Estado, foi acompanhada por esta análise que foi feita e entregue no Parlamento. Verificarão que, nesta avaliação prévia, o Governo identifica como é que este orçamento, na globalidade, pretende responder às consequências agravadas da desigualdade decorrentes da pandemia da Covid-19 e identifica medidas de política que lá estão e que têm expressão orçamental e que é suposto contribuírem para reduzir as desigualdades ou promover a igualdade de mulheres e homens, que é o objetivo final. E foi apresentado pela primeira vez um anexo a esse orçamento, dentro de um documento chamado Elementos Informativos e Complementares. E esse anexo identifica objetivos, indicadores, medidas e ações no âmbito dos objetivos estratégicos a que o Orçamento do Estado pretende responder e que são aqueles que afetam toda a Europa e Portugal também, que são
as alterações climáticas, no nosso caso, muito em particular, a questão do desafio demográfico e a construção de uma sociedade digital, sendo que a redução das desigualdades é uma prioridade que está presente. Ou seja, foram identificados dados de base de diagnóstico, portanto, estatísticas oficiais relativamente à desigualdade no âmbito destes desafios estratégicos e que estão relacionadas com os objetivos, ao fim e ao cabo, do Orçamento do Estado, não é? E, portanto, nós temos a identificação de objetivos, indicadores e de medidas de política dentro do OE, neste caso estamos a ver 2021, ao qual o OE deve responder. Temos aqui, por exemplo, no âmbito das alterações climáticas, objetivos relacionados com políticas de mobilidade. Portanto, estamos a falar do quê? Das questões dos transportes, das questões das energias limpas, estamos a falar também das questões da agricultura e de como é que mulheres e homens estão nestas situações. As questões dos transportes são particularmente significativas, porque nós sabemos que as mulheres usam mais transportes públicos e fazem viagens mais curtas. Os homens ainda usam mais carros e viagens mais longas. Elas fazem mais curtas, mas fazem mais. Portanto, a questão de como organizamos os transportes públicos tem aqui um impacto significativo na promoção da igualdade entre mulheres e homens. Mas, como veem, há aqui uma série de indicadores que o Governo, na altura, utilizou associado ao Orçamento do Estado. Ou seja, será depois possível ver, numa análise ex post, como é que o orçamento e a sua expressão orçamental contribuiu para reduzir as desigualdades que os indicadores ainda demonstram. Outro dos desafios estratégicos, o desafio demográfico. Objetivos aqui estão as questões da conciliação e lá está a divisão igual do trabalho, de cuidado e doméstico entre mulheres e homens. A tal dimensão subjacente ao funcionamento de uma sociedade com sustentabilidade. E, portanto, temos aqui uma série de indicadores também. Todas estas medidas têm uma expressão orçamental. E, portanto, um orçamento sensível ao género identifica a expressão orçamental e identifica como é que essa expressão orçamental, dentro do bolo do orçamento, está efetivamente para contribuir para promover a igualdade de mulheres e homens. Sendo que sabemos que, na verdade, todo o orçamento pode contribuir para promover a igualdade de mulheres e homens se efetivamente a vontade política continuar. Também a sociedade digital. Portanto, são estes os objetivos que tínhamos inscritos no Orçamento do Estado no último ano. Todos estes objetivos têm indicadores. As medidas que lá estão inscritas têm uma expressão orçamental. E, obviamente, reduzir as desigualdades. Aqui entram questões como a participação igualitária de mulheres e homens no mercado de trabalho, na atividade profissional, entre as questões da prevenção e do combate à violência, etc, etc, etc. Chamar a atenção que a desigualdade salarial em Portugal, há um estudo recente que está a ser desenvolvido pelo ISEC, pela professora Sara Falcão Casaca, muito interessante, que mostra que, depauperado de várias dimensões que podem estar dentro do cálculo da desigualdade salarial, por exemplo, relacionadas com a antiguidade ou com a idade, há, ainda assim, uma percentagem muito significativa que não é explicada de forma nenhuma. E, portanto, há aqui algo que parece indicar que há uma discriminação de facto e de base no mercado de trabalho. Daí, políticas como estas, designadamente para garantir a participação igualitária e que estão relacionadas com a conciliação, etc., são essenciais. Porquê? Porque quanto mais tivermos homens e mulheres a serem igualmente trabalhadoras e trabalhadores e cuidadores, mais vamos ter uma sociedade que não as vai penalizar por defeito, por construção social. E, portanto, a sociedade como um todo vai beneficiar, tanto elas como eles, como a sociedade. Os equipamentos, numa sociedade envelhecida, naturalmente, a socialização dos cuidados em termos de equipamentos com investimento público é essencial. Não estamos a falar só na área da infância, estamos a falar ao longo do ciclo de vida, designadamente numa sociedade cada vez mais envelhecida, não é? E, portanto, a socialização dos cuidados por via dos equipamentos com financiamento público é uma dimensão significativa para reduzir as desigualdades. Já não estamos só no domínio das metas de Barcelona, queremos Barcelona mais, ou seja, ao longo de todo o ciclo de vida.
E todas as outras dimensões, estão aqui muitas, que depois poderão ver com mais atenção. O OE 2022 continua a ter esta dimensão, estamos em discussão neste momento, para a aprovação, exatamente, do Orçamento de Estado, estamos nessa fase. Vemos com muito agrado que há deputadas, designadamente mais deputadas do que deputados, mas ainda assim, vemos com muito agrado que há deputadas a fazer perguntas às ministras e aos ministros relativamente à dimensão de género do seu setor do orçamento. Lembro-me, por exemplo, há 1 ou 2 anos, houve uma deputada que perguntou ao Ministro das Finanças, então, Sr. Ministro, em relação a esta dimensão que avançou, como é que ela está? Lembro-me que ainda há dificuldades também ainda de alguns dirigentes de efetivamente ter aqui uma comunicação efetiva que permita à cidadã e ao cidadão perceber estas dimensões e como é que elas se materializam, mas estamos de facto a fazer um percurso e, designadamente, na discussão deste orçamento, houve uma pergunta, por exemplo, à Ministra da Defesa, aliás, o setor da Defesa pediu-nos uma formação específica que demos agora em março sobre orçamentos sensíveis ao género. Portanto, há vontade política, há interesse, temos que manter isto na agenda. E manter isto na agenda é, de facto, alargar, e daí esta sessão ser fundamental para a população portuguesa, para o setor empresarial, para as associações, para a administração pública, enfim, toda a sociedade perceber o que está a ser feito é fundamental para manter na agenda e para ter impacto na sua realização. Este orçamento, como eu dizia, tem novamente um artigo específico sobre estas dimensões. O relatório do Orçamento do Estado, que o acompanha, tem estas dimensões presentes. Há indicadores nos elementos informativos e complementares. Tinha sido feita a avaliação prévia do impacto de género e, mais recentemente, o Conselho Económico e Social, onde tanto empregadores como sindicatos, como os vários setores da sociedade civil têm assento e discutem estas matérias. Muito recentemente, agora no dia 10, foi aprovado também um parecer que centraliza os orçamentos sensíveis ao género no seu parecer relativamente ao Orçamento do Estado. Há uma crítica que decorre de um atraso que existe em Portugal, que é a alteração para a orçamentação por programas. Há um atraso em Portugal. Esse atraso tem impacto na devida ancoragem dos orçamentos. Ou seja, há um grupo de trabalho que está a trabalhar estas dimensões. A SIG não sei se estará lá, a DG obviamente é aqui o organismo público essencial que está a trabalhar estas dimensões. E era importantíssimo que desde o início, nesse grupo de trabalho, estas dimensões estivessem presentes para assegurar que a transversalização é feita. E pronto, Orçamento do Estado 2022, novamente temos os objetivos estratégicos que já tínhamos, combater as alterações climáticas, peço desculpa, estou a voltar para trás, o desafio demográfico, a sociedade digital e reduzir as desigualdades. Todos eles incluem objetivos, indicadores e medidas de política dentro do orçamento. A questão fundamental aqui é a montante, fazer a análise prévia, não só do conteúdo, mas da sua expressão orçamental e os seus impactos. Fazer o acompanhamento ao longo do processo, a sua monitorização. E depois, no reporte do próprio orçamento, da Conta Geral do Estado, introduzir também estas dimensões. Torná-las visíveis ao longo do processo, com a intervenção do Parlamento, com a intervenção da sociedade civil, com um trabalho em parceria com a administração pública, como tem feito também. Finalizo dizendo que há uma componente significativa de dinheiros que vêm da União Europeia, no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência, e que o Plano de Recuperação e Resiliência vai obrigar os Estados a identificar, a ter uma métrica que identifique as despesas que estão relacionadas com a promoção da igualdade entre mulheres e homens. Há outras dimensões que os Estados vão ser obrigados a identificar em termos de métricas e de tracking da despesa. Esta é uma delas. Porquê? Porque o Plano de Recuperação e Resiliência foi feito na sequência da Covid-19, das consequências desastrosas em relação à igualdade de mulheres e homens e os retrocessos, de facto, que aconteceram por toda a Europa. Portanto, o PRR tem que responder às desigualdades agravadas
que aconteceram. E para tal, nós, enquanto sociedade, temos que ter um mecanismo que nos permita verificar isso. É importante que os instrumentos de comunicação do próprio PRR tornem evidente esta dimensão. O site do PRR deve torná-la evidente. É uma das recomendações que está, por exemplo, neste parecer do Conselho Económico e Social. E, obviamente, o próximo quadro financeiro em termos de fundos estruturais, que responde à estratégia Portugal 2030, obviamente também tem que ter esta dimensão transversalizada. Na atribuição dos financiamentos, também é possível introduzir estas dimensões. E aqui as empresas, obviamente, também têm um papel muito significativo. As empresas, enquanto entidade empregadora, as empresas, enquanto entidade que presta serviços à sociedade como um todo, ou que vende serviços à sociedade como um todo, porque estamos no quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão em risco. Portanto, temos uma janela de oportunidade, porque a União Europeia, na sequência desta crise, avançou com uma política de investimento, não foi como no passado, foi uma política austeritária, não, é uma política de investimento, temos uma janela de oportunidade, estamos a falar de recursos públicos. Os recursos públicos de todas e de todos. Portanto, queremos também verificar como é que eles vão efetivar nos avanços da igualdade entre mulheres e homens, que, como as Nações Unidas dizem, é benéfico para a sociedade e para o planeta. Precisamos de uma economia e de um modelo económico e de sociedade que funcione para as pessoas e para o planeta. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Fernandes, pela intervenção exaustiva, não é, de escalpelizar o processo de construção e de avaliação do orçamento sensível ao género. Desde logo ressalta a ideia de que tem de haver uma